presente na realidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E como a gente está num cenário pós-pandêmico, né, durante esse período de isolamento social, em que as situações econômicas e sociais se degradaram um pouco, houve um acréscimo, né, do trabalho infantil, da condução dessas crianças e adolescentes a essa necessidade muitas vezes. Então, a gente tem muitos casos e a gente precisa treinar o olhar das autoridades, treinar o olhar da sociedade para enxergar os casos de trabalho infantil e entender quais são os malefícios disso para a criança, para o adolescente e para a própria sociedade. E quando a gente fala sobre esses casos, o que categoriza esse trabalho infantil? O que a pessoa pode estar olhando e ver o que realmente está sendo uma prática ali que não é legal, né? Veja, acho que o exemplo mais claro de trabalho infantil que está presente na nossa realidade, que muitas vezes passa despercebido a nós, são essas crianças que vendem balas, vendem doces nos semáforos, né? Outro exemplo bem claro de trabalho infantil e que muitas vezes nós não associamos a questão do trabalho infantil porque envolve um ilícito é a questão do tráfico de drogas. O tráfico de drogas é internacionalmente classificado como uma das piores formas de trabalho infantil, porque paralelamente à questão do ilícito, que precisa ser tratada, precisa ser olhada, e existe legislação específica, isso também é o caso de uma exploração. Há um adulto por trás daquela criança, daquele adolescente, explorando a força de trabalho dela. E que, além de todos os malefícios para o desenvolvimento físico, intelectual, porque afasta aquela criança da escola, ainda insere aquela criança, aquele adolescente num universo de criminalidade que vai ser nocivo para a vida adulta dele e é nocivo para a sociedade. Então, a gente tem vários exemplos de trabalho infantil, né? Depois, se for do interesse, a gente discute um pouco o aspecto legal disso, né? E como o trabalho infantil ele atrasa esse desenvolvimento da criança? Você comentou um pouco que tira um pouco, né, das escolas, dessa parte do aprendizado, mas além disso, como que ele tem esse impacto no desenvolvimento da criança? Veja, a gente precisa olhar para a criança e para o adolescente como um ser humano em formação, né? Muitas vezes a gente se esquece de lançar esse olhar para a criança e para o adolescente. A criança ela ainda não está intelectualmente, não tem a sua personalidade ainda formada. Então esse estágio da vida do ser humano é muito importante para a formação da vida adulta, né? Então a gente precisa que ele tenha um desenvolvimento físico adequado. E se eu coloco essa criança para um trabalho pesado, por exemplo, né, eu vou ter um problema no desenvolvimento físico dessa criança, né? Vão ter problemas de saúde, né, dos mais variados possíveis, dependendo do tipo do trabalho que ele realiza. Desenvolvimento psicológico, porque ele se priva do lúdico, de tudo aquilo que faz parte da formação da personalidade daquela criança. Há um prejuízo moral, né? No exemplo do tráfico que eu acabei de citar, né? Ele está inserido num meio totalmente inadequado para qualquer ser humano, quanto mais para uma criança, para um adolescente, né? E afasta da escola, né? Como você bem mencionou, né? Que é o lugar naturalmente mais adequado para uma criança e o adolescente se desenvolver. E tem também a questão de privar a criança desse ambiente familiar também, né? De ter esse contato com a família, de estar em contato com os outros parentes também. Sim, veja, isso é um direito constitucional, né? Direito à educação, direito ao convívio familiar, convívio social, direito de brincar, de se desenvolver enquanto ser humano é um direito constitucional, né? Tá, no artigo 227 da nossa Constituição, essa previsão de que toda criança e adolescente tem o direito a ter a atenção prioritária por parte da família, por parte do Estado e por parte da sociedade. Então a gente precisa cuidar para que esse direito seja assegurado. Perfeito, a gente tem bastante coisa para conversar hoje ainda, daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouco, peço licença. E olha só, há cerca de 10 anos o Viveiro Municipal produz e realiza a doação de mudas medicinais para a população da cidade. Saiba mais detalhes na reportagem.
O Viveiro Municipal de Jacareí, recanto de proteção ambiental da cidade, também é conhecido pelo cultivo de mudas medicinais, que gratuitamente podem ser retiradas por munícipes. Essa prática já é tradição do viveiro e acontece há mais de 10 anos. O mais legal desse projeto, eu acho que é a gente buscar também, além da educação ambiental, é trazer a cultura do que a gente tinha no passado com os nossos avós, os nossos bisavós, que é trazer as medicinais para dentro da gente. Então aqui, quando as pessoas vêm buscar as plantas medicinais, a gente também dá essa orientação. Então, vai tomar um chazinho para acalmar uma dor de barriga, para abaixar a febre, para dar um pouco mais de ânimo. Então a gente tem os nossos técnicos, né, os nossos biólogos, né, nossos tecnólogos em meio ambiente, que têm essa experiência de poder auxiliar as pessoas para que elas saibam o que elas estão levando para casa também. As pequenas mudas são cultivadas nesta estufa para que possam germinar. Após esse período, elas já estão prontas para serem doadas. Quem cuida do cultivo é o Marcelo, que nos conta um pouco mais sobre esse processo. Aqui é a nossa estufa, né, onde a gente começa, né, é o bercinho, né, do nosso plantio. Então a gente, desde a coleta das mudas, a gente planta elas, né, num vasinho ou até mesmo num saquinho, né, deixa ela disponível aqui. E a maioria das plantas, ela leva um tempo aí mais ou menos de 30 dias, outros levam um pouquinho mais, 35, igual o alecrim, né. E após esse tempo ela vai para o giral, onde ela é disponibilizada para os munícipes, né. E chega ali, você pode estar levando a sua plantinha e fazendo o seu próprio cultivo, né. E a ideia é que o projeto das plantas medicinais chegue a mais pessoas. Postos de saúde aqui da cidade receberão mudas para a formação de pequenos jardins, que poderão ser usufruídos por toda a população. Já está em processo de licitação. A Secretaria de Saúde, em parceria com a Diretoria de Sustentabilidade, né, e Educação Ambiental, já está preparando todas as unidades básicas de saúde do nosso município, terão horta com plantas medicinais, né? Então nós iremos até as unidades, já fomos às unidades básicas de saúde, fizemos todo um levantamento, cada unidade vai ter uma história de uma horta com planta medicinal, né? Porque cada uma tem o seu espaço adequado, então nós fizemos todo um levantamento e cada unidade vai ter a sua hortinha ali de planta medicinal. E se você quiser pegar algumas mudas para cultivar na sua casa, basta visitar o viveiro municipal e retirar a planta de sua preferência. As pessoas vêm aqui, elas pegam as suas mudinhas de plantas medicinais, também tem aromáticas, né, plantas comestíveis, a gente trabalha com as punks também. Então a gente pode doar 3 mudinhas para cada pessoa. Nosso trabalho acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, então as pessoas podem vir aqui buscar, cada uma pode pegar 3 mudinhas e as pessoas adoram. Então a gente faz esse trabalho, doamos também durante os eventos, as outras secretarias também nos pedem, a gente faz esse trabalho, quando a gente realiza cipátimas nas empresas, também fazemos essas distribuições. E nós doamos praticamente por mês cerca de 3.000 mudas, então é algo que é bastante valoroso aqui dentro do Viveiro Municipal. Trabalho muito bem feito no Viveiro Municipal. Sempre que a gente vai lá, a gente volta cheio de mudinha para casa. Então, parabéns aí pelo trabalho bem feito. A gente volta a conversar agora com o Dr. Ademar Prisco da Cunha, que é juiz titular da primeira vara do trabalho. Hoje nós estamos conversando sobre o combate ao trabalho infantil. Acho que é importante e interessante a gente falar qual é o papel, na verdade, do poder público nesse combate a esse trabalho, né? Como eu mencionei anteriormente, né, a nossa Constituição ela atribui à família, ao Estado e à sociedade a obrigação de lançar esse olhar prioritário sobre crianças e adolescentes. E o Estado ele entra onde a família não dá conta de atender as demandas. A gente sabe, né, que existem muitos problemas sociais, muitos problemas familiares, e muitas vezes as crianças se veem inseridas num contexto em que não é possível oferecer a elas tudo aquilo que uma infância saudável necessita para que seja proporcionado. Então o Estado ele entra nesse momento, ele entra não apenas como repressão a condutas inadequadas, mas ele entra também na prevenção, na assistência. Então a gente precisa sempre de um trabalho conjunto de todos os atores do Estado, Judiciário, Ministério Público, prefeituras, Estado, União, o Legislativo, para que a gente possa criar políticas públicas de atenção prioritária a essa faixa etária.
Quando a gente fala aqui do Vale do Paraíba, de Jacareí também, quais têm sido os programas adotados aqui para poder ajudar nesse combate, ajudar nessa conscientização também da população? Já vou citar como exemplo aqui o nosso tribunal. O Tribunal Regional do Trabalho é um tribunal com sede na cidade de Campinas e se estende a todo o interior do estado de São Paulo, inclusive o Vale do Paraíba. E o nosso tribunal ele possui um comitê para tratar de questões de trabalho infantil. E cada região do interior do estado de São Paulo possui um juizado especial da infância e da adolescência. No caso, o Vale do Paraíba possui o seu juizado especial e eu sou o responsável aqui no Vale do Paraíba por essa atenção. Então a gente cuida das questões de processos judiciais de crianças e adolescentes que chegaram até a justiça por conta dessa demanda, e a gente também cuida de ações institucionais. A gente busca inserir o tribunal dentro de políticas regionais para o combate. Então a gente tem contatos com o município de Jacareí, de São José dos Campos, Taubaté, Lorena e por aí vai, né, para a gente desenvolver trabalhos focados na realidade de cada cidade. E a gente faz isso sempre em parceria com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público do Estado de São Paulo, com os legislativos municipais, com o Poder Executivo Municipal. Aqui em Jacareí, por exemplo, a gente conseguiu a aprovação de uma lei para transformar o dia 12 de junho numa data de consciência para o município. A gente tem um diálogo muito salutar com os vereadores, com o prefeito, né, para que a gente busque sempre desenvolver tarefas que busquem atender as necessidades da criança e do adolescente e das famílias respectivas também. E quando há a identificação desses casos assim, de trabalho infantil, qual trabalho é feito com essas crianças que estão fazendo esse tipo de trabalho? Né? O que é feito com elas depois de identificado? Veja, a primeira atitude que a gente precisa é fazer cessar essa atividade. Mas não basta fazer cessar, porque muitas vezes a criança é empurrada, ou na grande maioria das vezes, ela é empurrada para o trabalho infantil por necessidade da família, né? Por necessidade de ter uma renda. Né? Então a gente precisa oferecer uma alternativa. E a alternativa que a gente busca sempre tentar oferecer e é uma ferramenta muito importante para o combate ao trabalho infantil, é a política de aprendizagem. A nossa legislação nacional, ela prevê que empresas com um determinado porte são obrigadas a cumprir uma cota de aprendizes. E muitas das vezes essas cotas de aprendizes são voltadas para aquele público mais em vulnerabilidade. Então a gente tenta cessar essa atividade do trabalho e inserir essa juventude num programa de aprendizagem que alia trabalho com educação. É uma forma de introduzir ao mercado de trabalho da forma correta. A gente estava falando um pouquinho antes também sobre a Agenda 2030, né? Em off a gente estava conversando. Eu queria que o senhor comentasse também um pouco da importância desse programa também nesse combate, que auxilia nesse combate ao trabalho infantil, né? Sim, para a audiência entender, essa agenda é uma agenda da Organização das Nações Unidas, né? Uma agenda internacional que busca o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável ele tem alguns pilares, né? Pilar social, o pilar da sustentabilidade da ecologia, né? Da economia. E no pilar do desenvolvimento econômico e social está inserida a questão do trabalho infantil. Então, dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentável, está a erradicação do trabalho infantil como um dos pilares para o desenvolvimento global sustentável. Não há desenvolvimento quando você insere uma criança ou um adolescente em condições de trabalho sem propiciar a ela o desenvolvimento pleno como ser humano. Né? Você até pode ter um crescimento econômico, mas aquela família vai ficar alijada desse crescimento econômico. Então a gente precisa crescer, mas crescer para todos. Né? Então essa agenda é muito importante por conta disso. E o Brasil é um dos signatários dessa agenda.
né? E é nossa missão enquanto nação erradicar o trabalho infantil até 2025. Né? A gente sabe que dificilmente a gente vai cumprir essa meta, mas a gente não pode deixar de ter esse objetivo no nosso alvo. Perfeito. Então, um caminho percorrendo pela frente, né? Com certeza. Peço licença, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais um pouco. Ainda falando sobre o poder público, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Educação, inaugura amanhã, às 9 da manhã, a EMEIF Maria Augusta Ribeira Daher, localizada na rua Santa Rosa, no número 168, no centro. O imóvel, que abrigou uma escola particular no passado, foi desapropriado para dar espaço a mais esta unidade escolar, que atenderá os 500 alunos da EMF Santa Rosa, que atualmente funciona em um prédio alugado. O local passou por uma reforma geral. Para o segundo semestre, serão 20 salas de aula em funcionamento somente no período da tarde. No próximo ano, serão 16 salas físicas com os 2 períodos, agora sim de manhã e tarde, possibilitando 32 turmas. Ainda sobre esse suporte, a ausência de torres de sinal em bairros afastados tem se mostrado um problema recorrente. O bairro Brotas é um exemplo dessa realidade. Os moradores têm enfrentado constantes dificuldades no acesso à telefonia móvel. Confira. A falta de torre de sinal em bairros afastados é um problema que afeta muitas comunidades. O bairro Brotas é um deles. A ausência dessas estruturas tem gerado reclamações constantes dos munícipes, dificultando o acesso à telefonia móvel e à internet. Vários moradores vieram conversar comigo sobre a dificuldade de pegar o celular, entendeu? Lá é um local muito difícil mesmo. Até na beira da pista, pega o celular, mas entrou para dentro do bairro, não tem mais sinal algum. Então eu fiz esse requerimento a Vivo, a Claro, entendeu? Para que eles possam nos auxiliar, ajudando a colocar uma torre de celular, porque lá são muitos moradores, é um bairro distante, mas naquele bairro nós temos mais de 300 famílias. Maria, moradora do bairro Brotas, é cliente de uma operadora há anos que atende suas necessidades. Mas assim como outros moradores, ela gostaria de ter mais opções disponíveis. Acho que sim, né? Porque todas são melhor, né? A gente pode, quiser mudar para outra, ter outro chip, né? A equipe da TV Câmara entrou em contato com as empresas de telefonia Vivo e Claro para obter um posicionamento sobre a falta de torres no bairro. Em nota, a Claro informou estar ciente da demanda apresentada pelos moradores e pede aos clientes que entrem em contato caso haja problemas de instabilidade no serviço. Já a Vivo afirma que avalia constantemente a possibilidade de ampliações de sua rede. Segundo o vereador Paulinho do Esporte, a instalação de uma torre no local resolveria os problemas relacionados à falta de sinal de telefonia e deficiências no acesso à internet, proporcionando melhor qualidade de vida aos moradores. E a gente já mandou o requerimento para que eles possam nos dar uma devolutiva de positivo ou negativo, o que nós devemos fazer para que aquele local possa ter uma internet. Os moradores aguardam com expectativa uma resposta positiva e a adoção de medidas urgentes para a resolução desse problema. Então, tá aí uma situação que a gente tem acompanhado bastante, é importante ficar sempre de olho para poder manter sempre vocês atualizados, então fiquem ligados aqui na TV Câmara. A gente volta a conversar com o Dr. Ademar Prisco da Cunha, que é juiz titular da primeira vara do trabalho. Hoje estamos conversando sobre o combate ao trabalho infantil. A gente comentou um pouco na entrada anterior sobre esse programa de aprendizagem, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre quais são as diferenças desse trabalho gerado pelas empresas com esse trabalho que a gente vê infantil dessa exploração. Eu queria que você mostrasse um pouco essas diferenças. Veja, para que a gente entenda o que é permitido e o que não é permitido pela nossa legislação. Como regra geral, não se pode trabalhar no Brasil antes dos 16 anos. A aprendizagem é a única exceção. A partir dos 14 anos é autorizado. E por que a aprendizagem é diferente do trabalho convencional? A chave da resposta está na educação, né? Porque é a educação que forma o cidadão, né? Há estudos muito sedimentados de que a educação
proporciona melhores colocações no mercado de trabalho na vida adulta e proporciona melhores salários também. Quanto mais se estuda, mais fácil de conseguir um trabalho decente na vida adulta, mais fácil de ter um incremento na sua renda na vida adulta, né? Então, veja, a aprendizagem ele é considerado um contrato de trabalho especial porque ele não é só trabalho, ele alia trabalho e educação. Primeiro, frequência e aproveitamento escolar está como pressuposto para que possa ser um aprendiz. Então, para aquele adolescente, a partir dos 14 anos, que deseja ser um aprendiz, o primeiro pressuposto é que esteja frequentando a escola e tenha aproveitamento na escola. E ele não vai trabalhar todos os dias, ele vai intercalar o trabalho com a formação. Existe uma entidade formadora da parte teórica, que a gente chama, que é muito conhecida de todos, como CIE, SENAC, SENAI, SENAT, são entidades formadoras que vão dar a parte teórica, a base teórica para o desenvolvimento desse adolescente e depois ele vai colocar em prática no ambiente do estabelecimento do seu empregador. Então, essa é a diferença fundamental, é aliar o trabalho com a educação. E essa inclusão também garante um diferencial lá no futuro para esses jovens, né? Porque já tem uma experiência profissional, muitas vezes em grandes empresas, que fazem diferença numa hora de uma contratação, né? Sem dúvida. Isso aí, além de ser uma estratégia de retirar do trabalho infantil, é uma estratégia para inserir adequadamente esse adolescente no mercado de trabalho. Porque o contrato de aprendizagem ele é um contrato a prazo determinado, ele não tem duração indefinida, como pode ser um contrato de trabalho normal. Então, ele vai se encerrar, ele tem um ciclo de formação. E, muitas vezes, ali se descobre um talento, né? Isso é bom para o adolescente, isso é bom para o empregador, que muitas vezes está descobrindo ali um talento. Então, mais do que um trabalho, aquilo é um investimento que está sendo feito. E, muitas vezes, o próprio empregador que proporcionou a vaga da aprendizagem pode depois contratar em definitivo esse jovem, né, como um talento para o futuro. Então, é uma grande porta de entrada para o mercado de trabalho formal, de forma regular. Basta que as empresas cumpram as suas cotas. Isso é o mais importante. Parem de entender isso como um custo, mas enxerguem na aprendizagem um investimento no futuro dos profissionais do nosso país. Perfeito. É um investimento nesse trabalho, nessa criação dessa percepção, tanto pessoal quanto profissional desse jovem, né? Sim, sem dúvida, né? Aqueles ideais que a gente costuma divulgar, de que o trabalho enobrece, de que o trabalho não mata ninguém, etc. A gente precisa começar a rever esses conceitos, né? E entender que isso vai ser verdade se for feito em determinadas circunstâncias que efetivamente protejam e que estejam inseridas na idade adequada. É isso que a aprendizagem proporciona. Perfeito. Peço licença, professor, rapidinho. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a história da música. Parabéns a você. A gente volta daqui a pouco. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. Mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comentasse quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br.
Estamos de volta e a gente fala sobre o rugby. Amanhã o Jacareí Rugby recebe o Curitiba pela 6ª rodada do Grupo B do Super 12, o campeonato brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Rugby. A partida terá início às 2h30 da tarde no campo do Balneário, localizado na Avenida Miami 690, Balneário, Paraíba. O evento será gratuito e aberto a todos os públicos. Logo após a partida contra o Curitiba, será realizado o Arraiado Jacareí Rugby, onde as barracas serão montadas ao lado do campo do Balneário, com bingo, comidas típicas e muita música boa. Agora, 9h31 da manhã, a gente fala sobre programação cultural. Nesse final de semana teremos documentários, yoga e show. Se liga! O final de semana chegou, teremos documentários, yoga e show. Para não perder nada, se liga! Na sexta, teremos a exibição do documentário Feira do Rolo, A Troca com Afeto, do coletivo Lacuna. A exibição acontece às 19 horas na Sala Mário Lago. No sábado, teremos a estreia do novo episódio da série documental Ofícios. Ele contará a história de Dona Marta e sua profissão de consertadora de guarda-chuvas. A exibição acontece às 19 horas na Sala Mário Lago. No domingão, teremos aula aberta de yoga com Daniele Gonçalves, a partir das 9 horas no Viveiro Municipal. Também no Viveiro vamos ter o show Homenagem a Chico Science, com a banda Voadora do Saci. A apresentação acontece a partir das 13 horas. A agenda completa você confere no site e nas redes da Fundação Cultural. O Se Liga fica por aqui e um bom final de semana. Parabéns aí, há bastante coisa para esse final de semana. Obrigado, Edu, pelas informações. A gente volta a conversar agora com o Dr. Ademar Prisco da Cunha, juiz titular da primeira vara do trabalho aqui de Jacareí. Acho que é interessante comentar agora um pouco sobre como combater esse trabalho infantil, né? Quais são os meios, quais são os canais de denúncia para a população poder falar um pouco também. Veja, sempre que a população tiver conhecimento de alguma forma de trabalho que esteja prejudicando o desenvolvimento de alguma criança, algum adolescente, já que é responsabilidade também da sociedade fazer essa atenção, pode entrar em contato com o Disque 100. O Disque 100 é um número nacional que vai fazer o encaminhamento da denúncia, que pode ser anônima, aos profissionais responsáveis, às autoridades responsáveis. Mas pode também levar ao conhecimento do Ministério Público, através da Promotoria da Infância e Juventude, pode levar ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho e pode também, pela própria internet, entrar no site do Ministério Público do Trabalho e fazer lá a notícia, que essa notícia vai chegar até a autoridade competente. E como que o cidadão ele pode treinar esse olhar para identificar situações de trabalho infantil? A gente comentou um pouco sobre essas situações que a gente encontra nos semáforos, né, frequentemente, mas como que ele pode encontrar em talvez estabelecimentos perto da casa? Como que ele pode treinar esse olhar para poder começar a identificar esses tipos de trabalho? Veja, ações como essa que nós estamos fazendo hoje, de conversar com a sociedade, é o caminho mais efetivo para a gente treinar esse olhar, né? Porque a gente precisa mudar alguns conceitos que já estão arraigados no imaginário da população. A gente precisa entender que o trabalho infantil ele existe nas camadas mais vulneráveis da nossa sociedade. E por que isso? Por que nas camadas mais abastadas não há trabalho infantil? Porque a família tem condições de propiciar uma boa educação, boas oportunidades para a criança. Nas camadas mais vulneráveis, aquela renda da criança, às vezes, é o que acaba sustentando a casa. Então, a gente precisa desfazer alguns mitos, né, e entender que se aquela criança trabalha, ela vai ter menos oportunidades na vida adulta. E tendo menos oportunidades na vida adulta, ela vai repetir aquilo que a gente chama de ciclo da pobreza, né? O pai é vulnerável, o filho cresce e se transforma num adulto vulnerável também. Então a gente precisa se conscientizar. Esse trabalho de conscientização e de cobrar as autoridades para que medidas efetivas sejam oferecidas como alternativas, né, para aquela necessidade daquela família, é a melhor maneira da gente conseguir fazer com que esse problema social chegue ao fim no Brasil. Né? Então, o olhar ele é treinado através da consciência, né? E a gente precisa
se conscientizar de que a gente precisa fazer a nossa parte denunciando e a gente precisa fazer a nossa parte também cobrando a autoridade. Perfeito, é um trabalho muito importante de conscientização e atrelado também à ação do poder público, né? Peço licença, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. E olha só que interessante, há exatos 25 anos, a Câmara de Jacareí realizou sessão solene para homenagear uma figura histórica. Berta Mello, a autora da letra da música, parabéns a você. Quando você me convidou para a gente estar aqui nessa gravação, eu nunca imaginava que ia fazer 25 anos desse evento que foi tão bacana, né? E estes 25 anos vão além. Começam, na verdade, lá em 1942, quando um programa apresentado pelo compositor Almirante na Rádio Nacional do Rio de Janeiro promoveu um concurso, botar letra na melodia Bom Dia a Todos, feita 67 anos antes pelas irmãs Mildred e Patty Hill dos Estados Unidos. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... A música tinha sido adaptada para uma peça da Broadway em 1924, já como Happy Birthday to You, cuja fama chegou ao Brasil e era cantada aqui em inglês mesmo, nas festas de aniversário. Happy birthday to you. A ideia de Almirante de selecionar letra em português mudou para sempre as festas de aniversário das famílias brasileiras. Ela estava numa fazenda, sei lá, ela morava na fazenda nessa época, acho que é isso. E o funcionário, capataz, não sei como é que chama, né, da fazenda, que chegou para ela e falou assim, eu estou indo para a cidade. Então, era zona rural, fazenda, né? Estou indo para a cidade, a senhora não quer... A senhora não era tão senhora assim, né? Mas não quer que eu leve alguma coisa para o correio, né? Daí ela falou assim, não quer. Daí ele falou assim, mas está tendo concurso para uma quadrinha que estão pedindo para cantar no lugar daquele, na hora que canta parabéns, no aniversário de alguém e tal. E ele sabia que ela ouvia muito rádio, não tinha televisão, né? Ouvia muito rádio e tal. E ela participou de vários concursos para ser a Record, por exemplo. Ela fazia uma quadrinha e ganhava, e geralmente ganhava caixas de cera, por exemplo, né? Porcelana, não sei das quantas. Então ela participava. E ele sabia, ele falou, a senhora não vai participar desse? Daí ela falou assim, não, você já está saindo, vai, eu não vou não. Daí ele falou assim, eu espero, não tenho pressa, 5 minutinhos eu aguardo a senhora. Daí ela falou assim, então tá, tô. Parabéns a você nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Berta Celeste Homem de Mello foi uma mulher à frente do seu tempo. Nascida em 1902, formou-se em farmácia numa época em que elas mal saíam de casa. Jamais exerceu a profissão e, desde a adolescência, escrevia poemas quase que diariamente. A quadrinha que Berta fez em 5 minutos para a competição da rádio venceu cerca de 5.000 concorrentes e ela levou para casa 200 cruzeiros como prêmio, além de assinar contrato com a gravadora Continental. Os jurados foram os membros da Academia Brasileira de Letras, Cassiano Ricardo, Múcio Leão e Olegário Mariano. E daí passou para a segunda fase, que já era a final desse concurso, e a dela pegou em primeiro lugar e estão aí cantando parabéns até hoje, certo? Na década de 50, com a filha Lorice, que era professora vindo trabalhar em Jacareí, Berta veio junto e pela cidade desenvolveu um amor à primeira vista. Minha mãe era professora,
Daí minha mãe pegou uma sala, uma classe, você lembra, uma escola, nos Remédios, aqui em Jacareí, bairro dos Remédios. E ela veio para Jacareí, não ia ficar viajando daqui para Pinda todo dia, né? E acabou vindo morar para cá por conta disso, e a minha avó não se conformou de ficar longe, e ela veio embora, veio para cá, por conta da minha mãe. Minha mãe depois casou, então ela pode ter, se ela fosse, ela poderia ter oportunidade de falar, agora está casada, está com filho, tchau, vou voltar para Pinda, um exemplo, né? Mas não, por aqui ficou, e em momento algum ela cogitou. Se cogitou, não chegou aos meus ouvidos, entendeu? Dela aqui. Não, nunca falou de voltar para Pinda, não. Aos 96 anos, em setembro de 1998, 11 meses antes de seu falecimento, Berta esteve na Câmara de Jacareí para receber o título de cidadã jacareiense, dado pelo então vereador Marco Aurélio de Souza. Segundo ele, agraciar a autora do parabéns com a honraria máxima do Legislativo simbolizou um agradecimento do município a ela, que morou na cidade por mais de 4 décadas. Jacareí tinha um problema muito sério de autoestima. A gente passava por uma série de dificuldades. A cidade estava com uma situação muito complicada. As pessoas não tinham muita alegria de morar em Jacareí, porque estava realmente com muita dificuldade. Então, eu, como vereador, eu queria fazer coisas que a cidade percebesse as riquezas que ela tem, né? E aí, eu tinha um grupo, quando eu era vereador, chamava GRAMP, Grupo de Apoio ao Mandato Popular. E neste grupo de apoio ao mandato popular, alguém, que eu não lembro quem, falou, Marco, por que você não dá o título para a dona Celeste Berta Homem de Melo? Por quê? Ela é autora da letra da música e ela mora em Jacareí, mas não é jacariense. Você está brincando. Voltar aquele sábado à tarde, neste mesmo plenário do Poder Legislativo, fez Marco Aurélio fazer reflexões sobre a vida e a passagem do tempo. Homenagear aquela quase centenária senhora significou, para ele, um resgate dos bons ventos para a cidade, que, segundo o ex-parlamentar, necessitava ter algumas alegrias. São 2 motivações, então, para resumir. Uma, homenagear quem de fato tinha direito a essa homenagem, né? E a outra é fazer Jacareí sentir quanta coisa boa que nós temos na nossa cidade. E foi uma sessão muito boa, muito bacana. Depois que ela faleceu, nós votamos aqui um projeto de lei de nome de rua para ela, né? Porque daí falou, olha, é uma cidadã jacarense e que nos deixou e que agora a gente está também fazendo a memória dela nas ruas de Jacareí. Um orgulho imenso para a família ao longo de todo este tempo foram as vezes em que a música foi entoada nos mais diversos lugares, em momentos inesquecíveis para o Brasil. Eu lembro muito dela falando, entendeu? Isso lembro, não cantou, eu lembro dela falando para mim. Por exemplo, quando o Papa João Paulo veio no Brasil em 80, em Aparecida, cantaram parabéns para o Papa, para dela, falou assim, lá, cantando meu parabéns para o Papa, não acredito, entendeu? Uma coisa, eu já não vivi, eu lembro dela contando no 4º centenário, acho que é isso, de São Paulo, né, no Anhangabaú, acho que a gente imagina, vocês, hoje aquela gentarada que vai nas manifestações, lá devia ser uma coisa, um mar de gente assim, todos cantando o parabéns dela para São Paulo, no aniversário de São Paulo. Isso é uma coisa que ela sempre falava isso daí. Nem tudo eram flores. Berta costumava se irritar quando ouvia a letra ser cantada de forma, digamos, diferente. Eram 3 os principais erros. Parabéns para você. O correto é a você. Nessa data querida. O certo é nesta. E muitas felicidades. O original é no singular. Muita felicidade. Porque, dizia Berta, a felicidade é uma só. Muita felicidade.
Para os parentes que há mais de 80 anos passam de uma geração a outra, a história de Berta estar marcada por um fato que transformou a vida de muita gente significa perpetuar a autora de uma música simples. O meu neto agora, bisneto da minha avó, um dia desse estava conversando comigo e ele falou assim, eu não falo para ninguém, não. Vão achar que é mentira minha. Daí eu falei, mas filho, mas não é possível, por que vão achar que é mentira? Vão achar que é mentira, por quê? Daí eu falei, como é seu nome? Ele falou, Lourenço Homem de Melo. Daí eu falei, a sua bisa, né, que é minha avó, é Berta Homem de Melo, tá vendo? Então, se qualquer amigo seu falar que é mentira, você, tá aqui, olha, o nome dela e o meu nome. E para quem teve a honra de torná-la uma cidadã jacareiense, o orgulho também é grande. E é importante as pessoas começarem a perceber as riquezas que a cidade tem, né? As pessoas que constroem a história aqui na nossa cidade de Jacareí, as pessoas que fazem com que o nome vá para fora com uma boa lembrança, né? Todo aniversário, todo lugar que você vai que canta aquela música do Parabéns a Você é de uma pessoa que viveu muito tempo em Jacareí e que é considerada, então, cidadã nossa de Jacareí. Então é muito bacana. Eu acho que isso daí a gente tem que trazer sempre na memória, sempre na lembrança, para a gente não perder a autoestima pela cidade e pelas pessoas que constroem a boa história da cidade. Que história linda da Dona Berta, ela que é praticamente um patrimônio da nossa cidade. Parabéns também à nossa equipe por essa reportagem muito bem feita, muito completa. A gente volta a conversar com o doutor Ademar Prisco da Cunha, que é juiz titular da primeira vara do trabalho aqui de Jacareí. Doutor, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Queria deixar esse espaço aberto para você deixar seu recado final, deixar os meios de contato também para a população. Bom, primeiro agradecer em nome do Tribunal Regional do Trabalho a oportunidade de divulgar esse trabalho, de ter um espaço aberto para conversar diretamente com a população sobre esse problema que é fundamental para ser olhado e resolvido para o desenvolvimento do nosso país, né? Espero que a população, a partir dessa nossa conversa, tenha a oportunidade de ter um olhar atento e entender que cuidar da nossa criança, cuidar do nosso adolescente é cuidar do nosso futuro. E a gente precisa formar bons cidadãos, a gente precisa formar bons profissionais, e a gente faz isso com educação e com atenção prioritária a essa faixa etária, né? Quem tiver algum canal, alguma notícia a levar às autoridades, né? Leve aquela autoridade que está mais próxima aos vereadores. Se tiver alguma ideia, leve aos vereadores, entre em contato com a Prefeitura Municipal, use o Disque 100, entre no site do Ministério Público do Trabalho para que a gente possa ter conhecimento, porque cada caso é um caso. A gente precisa entender a realidade daquela criança, entender a realidade daquela família, para que a gente possa contornar aquele problema e construir uma realidade diferente para aquele ser humano em formação. Perfeito, doutor. A gente agradece a sua participação hoje aqui e fique sabendo que as portas sempre estão abertas para a gente conversar um pouco sobre esse assunto e promover esse debate também. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Só pesquisar no YouTube, Instagram e Facebook por TV Câmara Jacareí. Se cuide, ótimo final de semana e até mais.